Estamos no ar. Deixa eu ver se está tudo certinho. Ok. A gente daqui a pouquinho começa a live, tá bom? Por enquanto eu tô só organizando aqui. Ah, legal. Oi, pessoal. Deixa só eu me entender aqui com a tecnologia e a gente já vai começar a live, tá bom? Mais 2 minutinhos. Ah, a Abby tá aqui. Oi, Abby. Vamos já te chamar. Oi, gente. Prazer, todo mundo que tá entrando. Legal vocês aqui. Peraí que eu estou aguardando a minha convidada, tá bom? Vamos lá. Aí. Chegando. Oi! Aí, deu certo! Certo, tá vendo? Nada acontece por acaso, as coisas vão se encaixando, né? Até Pois é. que acontece alguma coisa. Ai, prazer te ver de novo, professora. Ai, professora, Sempre, não tem como, não tem como, muito sei, difícil. o pessoal não sai dessa mania, mas enfim, eu sou estudante hoje também, né? Então a gente está no mesmo barco. E como, né? A Como? Não. gente vai ter, assim, para conversar o tempo inteiro, né? Sim, eu acho que um dos grandes motivos que eu quis chamar você, Abby, é porque além de já de professora, você voltou a ser estudante agora no doutorado, então você sabe todos os lados dessa moeda. Eu acho que isso é super importante para a gente discutir. É aquilo que eu sempre digo, sempre disse para os meus alunos e os meus colegas, né? É de que a gente sempre está nesse processo de aprendizagem, né? Principalmente na formação de humanas, que a gente pode perceber dentro da metodologia da ciência algumas diferenciações, né? O que não impede, na verdade, de quem faz está no campo das exatas também não tem o pensamento humano. Mas, de acordo com a própria estrutura do que a gente pode chamar de ciência, né, e o objetivo que cada pesquisa tem, isso pode ser muito diferenciado, com certeza. E acho que a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que sim. Eu tô só esperando um pouquinho, o pessoal tá entrando, porque eu nunca fiz uma live, e essa é a primeira, então a gente tá testando aqui. Eu agradeço o pessoal, o Danilo entrou, Marcelo, acho que uma aluna sua também entrou, a Edna. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, quiserem participar, eu juro que eu vou tentar ler. Aqui embaixo tem os comentários, e os comentários vão aparecendo e a gente vai lendo, tá? Boa Maravilha. noite, Marcelo! Ele leu, tá vendo? Bem legal isso. Eu vi umas pessoas conhecidas que estão passando por aí, professora, e tal, mas eu fico, ou eu falo, ou eu, não, ainda saem várias inteligências múltiplas, é meio complicado. Não, normal, né? A gente tá se desdobrando, né? Acho que isso é uma coisa bacana de se falar. Mas só vou aguardar mais um minutinho, a gente já começa. Aí eu apresento a nós duas. Ou você mesmo pode se apresentar, acho bem mais fácil, né? Que- Quem sou É, eu para apresentar você? não, imagina, que isso? A gente vai se apresentando. Tá bom. Bom, deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu só. Beleza. Não, eu não vou comentar, não. Olha A isso. live mesmo é a primeira vez que eu faço um Instagram. Eu costumo É. usar o Google Meet para fazer, mas Hum. e eu já participei de assistir várias lives também pelo Insta, né? Agora, como lidar com ele para chamadas, para live mesmo, eu não sei. Oi, Nádia. Eu vi que a Nádia entrou. Olá para você também. Ah, é a Nádia. Bom,
Estudante, Giovana, Salles, isso é bem. Eu nem uso Instagram, nunca usei. Acho é bem interessante na clínica, porque todos os meus pacientes com menos de 20 anos usam. É super engraçado, porque eu não sei usar. Mas é Aprender tecnologia. isso. Aprendi muito com eles. Nossa, essa coisa de, por exemplo, você poder usar várias contas, eu aprendi com uma paciente. Olha aí, tá vendo? É Eu super ainda legal. tô aqui para chamar, eu não sei, mas a gente vai aprendendo. Bom, gente, então eu vou começar. Boa noite para todo mundo. Obrigada a todo mundo que está aqui. Hoje é um dia muito importante. Acabou calhando num dia super importante a live, porque a gente está na marcha para a ciência, né? O pessoal entrou num outro aplicativo, fez vários avatares ali em frente ao Congresso. Então, hoje é um dia que a gente está fazendo uma luta pela ciência. E amanhã é o dia 8 de maio, que o ano passado foi o grande dia em prol da educação. Então, a gente está numa semana que é super relevante a gente estar falando sobre pesquisa científica, pós-graduação, que é da onde vem a ciência aqui no Brasil, e principalmente sobre educação, que eu acho que é super importante. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Gisele Laranjeira, eu sou psicóloga, formada na UNG, com excelentes professores que eu tive lá, maravilhosos. Me especializei em psicologia junguiana na Unip e agora eu sou mestranda na PUC em ciência da religião. E aí a gente convidou a professora Hebe, eu vou pedir para ela mesma se apresentar, para fazer esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre o que é essa questão de trabalho acadêmico numa pandemia que a gente não sabe o que está significando e o olhar da psicologia disso. Professora, Tá? por favor. Então, boa noite para todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer. Eu acho que eu posso dar um tempinho para ver o que está acontecendo. Pode, vai lá, segura aqui, vai, vai lá. Eu estou meio complicada aqui em casa. Você tá... Eu adoro isso, é vida real. É, Oi, Giovana, você é da UNG, legal, bacana, eu também. Ah, tá vendo? Todo mundo usa livros. Eu também estou tentando usar meus livrinhos de. gente, só um minutinho que as minhas máscaras chegaram. Ah, que legal! Isso é Tá, super importante. Vai lá. Que horário para começar, né? Mas tudo bem. A gente vai aguardando, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui. A UNG está aqui também com o Isaac Luz. Isso. Vitor também entrou. Obrigada, Vitor. Aline, oi, Li, tudo bem? Gente, que vergonha, vocês estão todos me vendo. UNG, ai que bom, gente, a UNG tá aqui, super bacana, porque é super interessante a gente começar a falar também das universidades pagas. A gente tem muita coisa falando de universidade do estado ou federal, como UNG, né, como a USP, mas a gente falar também das questões da universidade, de quem paga a universidade, é super importante. Então, super meu obrigado para quem está aqui. A Fê também se formou pela UNG. Oi, Fê, você é minha colega. Legal. Tem bastante gente da UNG aqui. O que mais? O Thales. Oi, Thales, você também é da UNG? Ou você é de que universidade? Ou você não faz pesquisa? Ah, tá. A Fê se formou pela UNG também, né? Legal. Ah, Letícia. Oi, Lê. A Isa Gasparini. Obrigada, Isa, por estar aqui com a gente. Como é que a professora Abby já volta? Ah, tá. Edir. Oi, Edir. Gente, eu tô só aguardando a professora Abby. Ela teve que sair rapidinho. Edna, você foi aluna dela também. Maravilhosa. Não tem nem o que falar, que ela foi minha orientadora. Então. A gente tá só aguardando ela um minutinho, que ela teve que só buscar
um pacote para ela, que é das máscaras. Aí ela já volta, a gente já inicia. Oi, Vitor, você se formou em 91 com a Hebe e hoje mora em São Francisco, na Califórnia. Que legal, Vitor, legal. É, se você puder depois falar um pouquinho para a gente como é que está a questão da pesquisa nos Estados Unidos, para a gente poder passar um pouco aqui, é super legal, vai ser super interessante, porque a gente vai falar muito sobre o valor, de como as pessoas dão valor sobre o pesquisador e não dão, e apesar do Brasil super ir atrás dos valores americanos, esse valor a gente não traz. Né? Então, a forma como os pesquisadores são tratados nos Estados Unidos é muito diferente da forma como a gente trata aqui. E o Danilo está falando, máscaras são sempre prioridade, com certeza. Agora, mais do que nunca, a gente vai ter que se cuidar e muito, né? A professora Abby se cuida muito, Isa. Com certeza, Isaac. Então, a gente vai falando hoje um pouquinho sobre essa questão do trabalho, né, do trabalho acadêmico, que é uma pesquisa, o que é fazer, e principalmente bater um pouquinho na tecla de que a pós-graduação, ela não é só fazer pesquisa, ela é um trabalho de pesquisa. E essa diferença precisa ser bem esclarecida, porque aqui no Brasil a gente não entende muito pesquisador como uma profissão. A gente não entende que quem faz pesquisa tenha a mesma jornada de trabalho de qualquer outra profissão e deveria receber um salário, e deveria ter todos os direitos que um trabalhador normal tem. Tá? Isso também é uma das coisas que a gente gosta bastante de ressaltar aqui na PG. Aliás, para quem não conhece o site da PG, que está entrando agora no Instagram, nós somos a Associação dos Pós-Graduandos da PUC, a PUC aqui em São Paulo. Nossa sede fica ali na Ministro de Godói, em Perdizes. Né? Então, quem quiser conhecer melhor, para conhecer o nosso trabalho, pode ir lá, tá bom? Voltei. Eu expliquei um pouquinho para eles o que é a APG, nós somos a Associação de Pós-Graduandos, né, que é um movimento estudantil na PUC. Certo. Bom, Estão se apresentando, professora Eve. Muito álcool. a loucura, né? Você recebe uma mercadoria e tem todo aquele procedimento e, bom, enfim. Bom, vamos lá então, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, Gisele, Eu que agradeço a honra. pela oportunidade, né, de eu poder estar conversando aqui hoje com vocês para a gente tratar de algumas questões que, creio eu, sejam assim de extrema importância no atual momento e na delicadeza, né? E também na violência, que esse momento é uma contradição muito grande, porque é um momento em que as subjetividades elas precisam ser respeitadas, né? Então, para mim é um prazer a quem está contatando, né? Os estudantes da pós também, colegas de pós-graduação. E, na verdade, o meu nome é Hebe, eu já sou formada em psicologia, graduada em psicologia desde 1991 pela Universidade de São Marcos e passei por algumas especializações, fiz mestrado em artes pela Unesp de São Paulo, Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, e numa proposta da psicologia, conversando, dialogando com a arte, e hoje também, né, estou no doutorado, eu tenho como objeto de pesquisa a juventude da periferia do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e a gente pretende fazer essa intervenção, né, utilizando de um mediador para poder perceber melhor o que essa juventude pensa a respeito de cinema nacional e quais são ou não os impedimentos que esses jovens que moram na periferia de São Paulo, por uma série de questões, têm acesso ou não têm acesso, como é isso, tentar compreender esse universo dessa relação entre a juventude
e os cinemas que são documentários que mostram a realidade da vida social, né? Ai, Então, hoje eu estou nesse processo. Tem um grupo de estudos também que eu faço parte, da psicologia social lá da USP, onde também fui muito bem recebida pelo professor Luiz Galeão, da psicologia social, onde também retirei vários subsídios e hoje a gente tem esse grupo de pesquisa e, como vocês estão percebendo, é pesquisa por todos os lados, né? É um pouco sobre isso que a gente quer comentar. Eu não sei como que você quer começar a falar. eu vou dar uma introdução então com a minha fala e aí eu acho que você pode dar o grande finale. Tá bom. Porque uma das coisas que eu estava comentando e a gente vai ressaltar agora é a questão da pesquisa no Brasil não ser tratada como um trabalho, né? Ela é tratada como um movimento de estudos e ela é feita assim na pós-graduação, mas é muito mais uma profissão, ela é dada um caráter de profissionalismo que é exigido de nós, então nós temos meta, nós temos datas de entrega, a gente tem desempenho, né? E muito que é cobrado, e é disso que a gente vai falar, eu vou falar especificamente. Então, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente sempre bate muito, o movimento estudantil tem batido muito, que a pós-graduação, ela é trabalho. Porque não é só você pegar um livro e ler, né? Você tem que ir a campo, você faz entrevista, você monta um cronograma, você tem metas para bater, você tem pouquíssimos recursos, né? Então, acho que isso é muito, muito difícil. E aí, pensando nessa pesquisa, numa questão de trabalho, que quem faz realiza, eu acho que a gente pode até conversar com quem não é pesquisador para falar que é essa questão do trabalho e esse valor num momento de pandemia que a gente está todo mundo muito à flor da pele e tudo está muito diferente. Então, eu estou só seguindo aqui meu roteirinho, então se eu olhar aqui do lado, vocês sabem que é os meus filhos. Eu tenho um Então, também. não dá. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa é que quando você faz pesquisa ou qualquer outra forma de trabalho, você é cobrado pelo seu desempenho, né? Então a gente tem essa questão da produtividade. Aqui no Brasil, a gente é muito cobrado principalmente em questões de artigos. Você tem que publicar artigo científico. Como se fosse uma coisa super simples. Eu vou, escrevo, mando para a revista olha para mim e fala: Nossa, que maravilha, deixa eu publicar. Isso não é real. A gente passa por vários processos até o artigo sair. Então, assim, nenhum bom artigo é feito em menos de, por exemplo, 3, 4, 5, 6 meses. E se for um artigo de uma pesquisa, gente, a pesquisa pode durar anos. E a gente sabe que isso é necessário dependendo do teor da pesquisa. Mesmo pesquisas de humanas, porque esse desgoverno tem muita tendência, né? Ele se aproveitou disso, e acho que é uma culpa que a universidade precisa entender, de que a gente se afastou do público principalmente nas questões que não são nem de engenharia, que é muito mais visível, e nem de medicina, como a gente está vendo agora. Só que sem a pesquisa de humanas, por exemplo, a gente não vai entender por que que hoje o Covid ele é muito mais fatal na Brasilândia do que no Morumbi. Isso é humanas, isso não é numérico, né? Então, essa compreensão ela precisa ser feita a partir de um trabalho de humanas. Então, só que esses artigos de humanas, eles não são tão fáceis de produzir também. Eles também detêm um tempo, porque você precisa ir lá, você tem que colher dados, você tem que analisar os dados dentro da literatura, porque a gente também faz o mesmo trabalho científico. Eu tenho um dado antigo que alguém antes de mim fez, coletou, entendeu. Eu vou pegar esse dado e eu preciso acrescentar alguma coisa. Eu não posso só replicar ou dizer, é isso mesmo. Né? Se eu for fazer isso, um estudo de replicação, eu preciso replicar todo o trabalho que ele teve, para poder então falar realmente a teoria dele está certo. Então, o trabalho de humanas é tão científico quanto qualquer outro trabalho. E isso não é exposto, isso não é explicado, a gente não fala isso para as pessoas. Então, acho que é uma meia-culpa que a própria universidade precisa colocar. Mas aqui o ponto é, a gente está no meio de uma pandemia e como psicólogos a gente tem sentido que as pessoas
estão sofrendo com o isolamento. Eu percebo que, principalmente na virada de abril para maio, todo mundo surtou. Porque todo mundo tinha a esperança que 10 de maio magicamente ia estar tudo certo, o isolamento deu certo, a curva achatou, vou sair de casa. E não deu nada certo. Nós estamos no dia 7 de maio, os números estão cada vez maiores e a nossa projeção é terrível, é ruim. Então, aquela fantasia que a gente tinha de acabar rápido para poder curtir o Dia das Mães, não vai rolar. E isso está causando muita frustração. Só que enquanto isso, enquanto essa frustração, enquanto todas essas emoções estão acontecendo, as universidades, assim como eu sei que também muitas empresas, estão agindo como se nada tivesse acontecendo e estão cobrando as metas de sempre. Né? Então, não é só a cobrança, por exemplo, de entregar o trabalho. É a cobrança, por exemplo, de você ter que defender o seu trabalho. Então, imagina você numa carga mental que você não pode sair de casa. Você não pode construir a metodologia do jeito correto. Ontem foi a live sobre isso, com as meninas, foi fantástica. Que a metodologia muda, porque você não tem acesso aos mesmos livros, não tem acesso aos entrevistados. Mas você tem que defender do mesmo jeito. Sem entrar nos casos que alguém já sofreu um luto, de alguém que sofreu com a distância de parentes, ou que simplesmente está enfrentando um pânico que todos nós temos aqui na nossa cara de ficar doente. Então, o Jung tem uma frase, eu quero repetir para vocês, para a gente começar a pensar como as nossas emoções nos cansam e a gente não pensa sobre isso. Então, ele fala assim: a pessoa humana não é uma máquina no sentido de poder ter um rendimento de trabalho constante, mas ela só pode corresponder de forma ideal à necessidade externa se também estiver ajustada ao seu próprio mundo interno, ou seja, em harmonia consigo mesma. Então, eu só posso responder a essas metas, a essas expectativas, dentro de uma certa harmonia entre eu e o mundo. Não tem harmonia em pandemia, gente. Não dá para eu simplesmente achar que está todo mundo com as mesmas emoções, com a mesma ansiedade, com o mesmo ritmo psíquico, porque isso não é real. E esse sofrimento psíquico que eu estou passando pelo simples fato de eu estar inserido no momento de pandemia não está sendo levado em conta. Né? Nem pelas universidades, muito menos em qualquer outra forma de trabalho. Por isso que eu achei muito interessante que calhou de que eu sou uma estudante de uma universidade paga e você também, né? Você trabalhou com a gente, não, que você trabalhou com a gente na UNG, mas hoje você está numa federal, então você conhece como é as universidades pagas, Sim, né? até porque a minha primeira formação ela foi numa universidade privada, né? Uhum, E desde da minha pós-graduação, né, do mestrado até agora, eu estudo na pública, que a gente consideravelmente, eu não diria o caso da PUC, porque eu conheço a PUC também, uhum. é da PUC. Filha da PUC. Inicialmente, eu tinha optado pelo serviço social, eu cursei serviço social na PUC em 84, já há um bom tempo. Eu tava nascendo. As rampas, conheço muito bem os DAs. Nossa, sei. E depois eu precisei de uma universidade um pouco mais estruturada em termos tradicionais para poder estudar, porque eu me envolvi nos processos políticos da PUC e eu já estava perdido de vista o curso. E eu comecei É. a questionar o que era ser assistente social, o que era ser psicólogo. E eu optei a ser psicóloga. Todo o meu desenvolvimento foi dentro da área social, né? E a partir Uhum. daí eu fui cursar uma universidade mais tradicional. Ah, que legal. Embora nessa época da universidade privada, lá da São Marcos, os professores alguns eram da PUC, então, e da USP também. Se Então, mesclava. a gente teve uma formação Uhum. um pouco diferenciada depois dessa pós-modernidade baumaniana, né, que o Bauman fala, da sociedade líquida.
Mas eu acho que você trouxe dois pontos que eu gostaria de colocar aqui e gostaria da gente poder ampliar uma discussão, né? Que, em primeiro lugar, a gente tem dados, por exemplo, da FAPESP. Antes de eu entrar na FAPESP, esses dois pontos específicos são o que representa um campo acadêmico, o que acontece nos bastidores desse campo acadêmico e o que é uma pandemia dentro de um sistema que a gente chama de um sistema do Estado soberano, né? De um Estado que não é democrático, ele se diz democrático, porém o pano de fundo é de um Estado que exerce uma relação de poder e que, na verdade, isso vai refletir nas nossas ações dentro de uma comunidade acadêmica que começou a perder pelas bolsas. Nossa, sim, exato. Exatamente. Começou o sofrimento, que não era pandêmico, mas para quem já estava nas articulações acadêmicas, o sofrimento já começou aí. Sim, Espero. desde o ano passado a gente já começa um sofrimento do estudante universitário. Exatamente no mês de maio, como eu falei, a gente teve o 8 de maio, em que você tem diversos estudantes que não sabem se vão poder concluir a pesquisa. E aí, eu acho super importante a gente pensar assim, se eu sei que a pesquisa é importante, mas eu tenho um valor social e um valor individual. O valor individual é o que eu sinto que é importante, mas o meu valor social entra em xeque, Sim, né? E aí eu falo assim, eu estou fazendo isso para quê? sim. Ótima reflexão que eu já lançaria para quem ainda não adentrou ao espaço acadêmico que repensasse qual é o objetivo que se tem nesses tempos até de pandemia. É bacana esse gancho, porque depois eu quero situar também dentro disso que você está falando. Então, na verdade, a gente tem alguns dados da revista FAPESP, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa, que já encontra dentro do campo da saúde mental várias expressões subjetivas que ocorrem em termos de saúde mental, né? E que a gente sofre muito dentro da vivência acadêmica, né? Exatamente por essa pressão, por essa produtividade, né? Naturalmente, essa condição ela já é posta, né? Então, os dados são de uma depressão que muitos alunos Da do que pós-graduação. sentem, né? Uma ansiedade muito grande, a ponto. Eu conheço várias pessoas que, durante esse processo, desmaiaram, tiveram acesso de suicídio, né? Pessoas que, na última instância, em que ia qualificar, não, que ia defender, o orientador chegou com um livro dessa grossura e falou: não, você vai ler. A hora que a pessoa viu aquele livro, ela desmaiou e foi parar no hospital. E ainda a hora que delirando e falando: cadê o livro? Cadê o livro? Né? Assim, para se perceber o quanto esse sofrimento opressor dessa cobrança institucional e da cobrança social, porque você está dentro de uma academia, então as pessoas acabam te vendo como um ET. Quer dizer, você não pertence a essas relações sociais do senso comum, A né? classe trabalhadora. Sabe? Você não trabalha, você só estuda. Você só estuda. E é um trabalho, né? É um trabalho. Exato. Portanto, esse trabalho ele deveria ser remunerado com as bolsas, né? De estudo, que nada mais são do que senão um subsídio que você tem para você poder comprar os seus livros, para você poder comer na lanchonete da universidade, para você poder tirar xerecos, enfim, para você viajar, porque você precisa apresentar trabalhos, e normalmente os trabalhos,
ou você vai para o Brasil apresentar, ou você vai para fora do Brasil. Eu, por exemplo, Porque é exigido você participar de congresso. pelas produções e as representações institucionais, porque É, você leva o nome da universidade que você está inserida, né? Não é, sim. muitas vezes não é nem a estudante Gisele, não é estudante, Não. é a Unesp, é a PUC, que é levada para as evidências. Então, esse não reconhecimento já é um fator de obstrução de saúde mental também. Uhum, sim. Porque esses fatores estressores, obviamente, que cada pessoa vai sentir esse fator estressor de um jeito. Porque não é, a gente não pode generalizar que são os mesmos sofrimentos, porque as pessoas elas são diferentes, elas são individuais, como você apontou, e elas também vivem as relações sociais. Então, são sujeitos interativos, e a forma de interagir das pessoas e de sentir e perceber dada a situação são diferenciadas, né? Então, a Uhum. gente normalmente já tem essa ambiência acadêmica que o ano passado a gente já sofreu pelo corte do financiamento das bolsas, que depois a gente vai chegar nesse campo do Estado, né? Eu Uhum. dividi a nossa ideia aqui em dois momentos. Primeiro, a vivência acadêmica, a ambiência acadêmica, o que acontece nesses bastidores, é essa relação com o Estado, né? E então, na verdade, a gente já sofreu esse rompimento. Em algumas universidades teve gente que ficou sem bolsa nas públicas. Não foi o meu caso, porque na verdade eu estou recebendo a bolsa, mas não é bolsa, é trabalho. É salário. É, porque na verdade eu tenho que trabalhar para receber essa bolsa, né? Sim. Então eu corrijo provas, eu faço lives, eu faço uma série de coisas que são caracterizados dentro desse trabalho. Na verdade, não estou trabalhando para as universidades privadas, mas eu estou trabalhando para Uhum. Para universidades públicas. pública. Então eu tenho alunos de vários polos, né? Que representam a Unicamp, a Unesp. Os estudantes de pós são os estudantes dessas três universidades públicas, é a Unesp, a USP e a Unicamp. Então, nós estamos trabalhando com esses alunos que vêm dentro dessa proposta política pedagógica de inclusão social. Né? Então, Quando achei você falou do que foi. Estado, quando você falou do Estado, eu lembrei de uma ideia que quando eu estava pensando, porque lógico, né, o meu quintal são os mitos, né? E tem um mito que me deixa muito irritada, que é o mito de Heracles, que é o Hércules, porque todo mundo fala muito dos 12 trabalhos de Hércules que ele fez e ele realizou, e ninguém pensa por que que ele teve que fazer, né? E o mito conta que ele se apaixona por Megara, ele tem os filhos com ela e ele tá lá vivendo a vida dele super de boa, até que Hera, que é a madrasta, num ápice de ciúmes contra Zeus, impõe contra ele um acesso de loucura e na loucura ele mata a família inteira. Ele mata a Megara e os filhos. E Hum, aí, buscando redenção, ele vai atrás do oráculo. O oráculo manda ele atrás do primo dele, que é o rei Eristeu. E aí o rei, que é devoto de Hera, pede todos aqueles trabalhos impossíveis. E eu fico muito pensando essa relação de como a gente, ai, olha que lindo, que romântico. Ele fez 12 trabalhos, olha que romântico. Ela pega ônibus 5 da manhã, volta para casa meia-noite. Não, gente, isso não é legal, isso não é romântico, nem um pouco. né? A gente tem uma era como Estado dando esses trabalhos impossíveis e a gente está vendo o trabalho impossível como uma coisa, nossa, que lindo, né? Ele matou um leão no braço. Gente, não era para isso estar acontecendo. Não era nem para ele ter ficado doente, não era para ele ter ficado louco e não era para ele ter adquirido essa culpa. Porque eu acho que o fator de culpa de não produzir, de não ir em congresso, de não fazer os artigos, de não conseguir dar conta, é o pior fator de doença mental. Não sei se é a sua opinião. Sim, até porque no dia 22 de março eu já estava com a minha pesquisa preparada, com já o grupo pronto, que eu ia fazer a intervenção
no céu da cidade de Tiradentes. E aí, dia 22 de março, tudo foi, Fechou. sim. Então, eu Nossa. estou desde março com a minha tese parada, Uhum. numa cobrança muito grande, leia isso, leia aquilo. Só que, além da gente ter essas características da vivência acadêmica, que é uma vivência do sofrimento, muitas vezes, eu acho que esse sofrimento duplicou em função de um não reconhecimento do próprio Estado, que implica numa opressão, um Uhum. não reconhecimento da ciência enquanto verdadeira, enquanto um jeito de ver a realidade de um modo muito mais investigativo, portanto, não do senso comum empírico. Então, Uhum. você tem um Estado que é normativo. Sim. E essa normatividade, na verdade, ela tem que ser cumprida dentro do que se compreende por ciência e que essa ciência não é reconhecida no Estado Federal. Então, desses últimos anos, foi os piores anos não quero ser aqui pessimista, já sendo Ana, né? Uhum. Mas foram os anos em que os estudantes sofreram muito dentro desse processo de um não reconhecimento por parte do Estado Federal, que é um Estado que, do senso comum, que é pior, que vive num misticismo do conhecimento mitificado, que não condiz com Uhum. a realidade e que, na verdade, passa a ver a ciência como uma coisa de alunos que só fumam maconha e que só fazem orgia. Pois é. E a nossa representatividade, os nossos trabalhos, que têm como objetivo ajudar para a transformação social, que eu acho que pega um pouco nessa questão que você está trazendo das ciências humanas, da gente poder trazer um subsídio que possa transformar uma realidade e não fazer com que ela seja uma realidade ignorada pela grande Uhum. maioria das pessoas, né? Então a gente tem aí uma contradição muito grande, né? Dentro do Estado, que é o cumprimento dessa normatividade e, ao mesmo tempo, um não reconhecimento pelo próprio sistema capitalista, que, na verdade, as ciências que alimentam a economia, que seriam as ciências biológicas ou as ciências exatas, não sei, biológicas talvez, mas a ciência, Algumas, né? elas são muito mais alimentadas do que a ciência da doutrinação, desse pensamento utópico Uhum. e ideológico que vê as ciências humanas como uma balbúrdia, né? Então, nós passamos a ter a necessidade de um momento de pandemia, que é exatamente o asilamento do sujeito, porque está todo mundo asilado, né? Que você fala de saúde mental, então Acho que é melhor a palavra asilamento do que isolamento. porque nós estamos completamente confinados e que, na verdade, esse momento, eu vejo dessa forma, seria um momento para a gente repensar a nossa pesquisa, repensar o campo de pesquisa, Uhum. né? E não apenas produzir, produzir, produzir dentro de uma ideia da reprodutibilidade, que é a ideia da Uhum. citação, é a ideia do fulano de tal. Que é a ideia da quantidade e não qualidade, né? Sim, e que seria um momento de uma necessidade de fato desse ócio para a gente poder criar e não reproduzir, né?
Porque quando você cria ou você recria uma dada situação, você tem a possibilidade de você repensar melhor, porque um projeto de pesquisa ele não pode ser visto como alguma coisa estanque, né? Por exemplo, o título que eu tinha inicial da minha pesquisa já passou por Uhum, com por, certeza. por dados diferentes. Então, o que a É, gente tem na pandemia? ó, Oi. o Isaac, ele falou assim, seria melhor pensar protegidos. Isaac, com certeza o isolamento ou asilamento protege a gente. A gente é completamente a favor do isolamento total. Mas o que a gente está falando é que psicologicamente, emocionalmente, você rompe de forma muito bruta com seus laços afetivos. Então, isso causa um dano emocional, claro. Então, apesar da proteção completamente necessária, é preciso pensar é, nessa, nessa fragilidade emocional e como dentro dessa fragilidade emocional a gente tem uma outra fragilidade que é a academia ou outras formas de trabalho pressionando a gente para produzir, produzir, produzir. É sobre isso que a gente quer focar. Mas você está completamente certo. Faz parte da proteção, é necessário. Mas causa um efeito colateral, tá? Só para explicar. Perfeito. É exatamente isso, né? E aí a gente se depara com essa questão da produção. A produção ela tem que ser alguma coisa que vem no momento de criatividade, onde você tem, de fato, todo o tempo para você poder pensar no que você, as relações que você faz, né, dentro de um projeto de pesquisa, aonde você quer chegar, quais literaturas você vai ler, mas não necessariamente a obrigatoriedade de ter que escrever simplesmente porque o sistema ele está muito coligado ao sistema do capitalismo, né? Muitas vezes da ciência, enquanto forma de alimentar esse capital mesmo, né? E não Uhum. no sentido de você transformar a sociedade por meio do reconhecimento dessa política estabelecida, né? Mas aí, Hebe, uma questão para você. As ciências humanas, elas estão aqui para pôr em xeque esse processo de produtividade e o próprio processo de capitalismo que, desde o ano passado, com as questões climáticas, já tem começado a se questionar se esse capitalismo, no modelo que ele está atuando hoje, é viável ou não. Claro que a gente sabe que não é possível extinguir o capitalismo, mas que talvez ele tenha que ser repensado e replanejado. Até onde você vê uma coerência do ataque às humanas a esse ataque desse modelo, se você vê. Tá. Eu acho que esse modelo ele propõe um ataque premeditado. Porque se a gente for pensar num estado pós-pandêmico, né, a gente vai viver necessariamente uma situação com uma crise econômica muito grande e basicamente dois países competindo pela soberania mediante os Uhum. outros países, que a gente tem aí a China e os Estados Unidos, né? A China parece que ela recupera esse processo de produção, fazendo máscaras, insumos, né, para dar conta dessa pandemia, para vender os produtos para os países que estão precisando. E os Estados Unidos acusando a China de uma possibilidade de ter lançado essa doença, né? E aí, como que fica a nossa situação em termos de umas ciências humanas que pode trabalhar essas questões, né? Eu acho que é possível, sim, trabalhar esse lado das ciências humanas, trabalhando exatamente a emancipação do sujeito, a sua autonomia, né, mediante essas questões que, na verdade, elas vão implicar. Você fala num momento de parada para a gente repensar o capitalismo, que ele pode ser feito a partir daí. Eu espero de verdade que haja uma repercussão muito grande. Mas no Brasil, eu acredito que exista ainda um retrocesso muito grande para se pensar essas questões,
haja visto que a gente viu de pronunciamento dos representantes desse Estado que colocam a economia na frente dos processos de recuperação, de salvar vidas. Então, eu acho que a gente vai ter pela frente, e a gente vê claramente, né, as instâncias que fazem parte dessa economia, que são os empresários. Hoje teve uma reunião no Congresso que foi no STF, do presidente, junto com os representantes das indústrias, das empresas. Isso não é brincadeira. Se a gente for pensar em termos do que o que representa a economia e o que representa a ciência, principalmente as ciências humanas. Então, eu acredito que a gente pode sim ressignificar esse estado de coisas, mas mediante um esclarecimento do que é ciência, a importância dela, né? A importância que as pessoas têm de ficar dentro de casa, embora a gente possa pensar humanamente falando, né, que existem pessoas que não podem ficar protegidas porque elas têm que sustentar a família de algum jeito, porque a Caixa Econômica não liberou o dinheiro dessas pessoas, porque teve que haver uma pressão muito grande para aumentar um pouco o valor de R$ 200 para R$ 600. Se a gente for ver, é um dinheiro ínfime para uma família que mora 10 dentro de um quarto. Sim. R$ 600 é muito pouco. Uhum. Então a gente tem. Por outro lado, né, são 68 bilhões para comprar os cargos dentro de um Congresso Nacional. Esse dinheiro poderia ser muito bem direcionado a essa necessidade que a gente tem hoje de trabalhar a saúde e de trabalhar a educação no país, né? Uhum. Então, acredito que é possível que a gente possa ressignificar, sim, essa situação, mas trabalhando essa questão da autonomia, da emancipação dos grupos sociais, dos grupos étnicos, dos grupos de gênero, dos grupos de trabalho, a partir dessa condição de poder avalancar nesse processo de outras possibilidades do capitalismo, porque hoje já esgotou. Mas eu não acredito que o capitalismo ele vai dar uma parada, não. Acho que ele vai dar uma corrida muito grande para alcançar. Gente, é só a gente pensar. Opa! Ele deu uma travada. Deu uma travada? Travou um pouquinho. Retoma, por favor. Agora tá normal? Voltou. Então, eu acredito que se o capitalismo representar o que aconteceu na compra desses insumos da saúde, então nós estamos perdidos. Porque um país chega na frente para comprar, o outro já tinha comprado, aí o outro chega e compra tudo e deixa o outro sem nada. Então, que sistema de cooperação humana é essa? Eu pergunto, né? Então, e aí que eu acho que quando a gente fala do valor do trabalho, hoje, claro, porque aqui no Brasil a gente nem é considerado trabalho, mas você pensar que hoje fazer ciência, e principalmente fazer ciências humanas, né? Então, pensar sobre esses aspectos comerciais, pensar sobre processos políticos que estão sabe, deixando o meio de campo totalmente complicado em relação a questões básicas de saúde e de preservação humana. Esses estudos, essas reflexões, são atos de resistência, são atos de luta, é o que a gente pode fazer. Então, eu acho que, apesar da gente não conseguir nesse momento o valor social, ou seja, aquilo que o Jung falou que era o equilíbrio com o mundo lá fora, mas eu mantendo o meu valor individual, eu preciso entender, eu preciso ter muito forte que hoje o nosso trabalho é um ato de resistência. Por existir pesquisadores da área de humanas pensando sobre isso, nós estamos resistindo enquanto ciência. Né? Que pode nem ser que a gente colha nenhum ouro agora, que a gente não consiga
mas que lá na frente a gente vai abrindo caminho para que outros pesquisadores possam pensar melhor sobre isso. Eu acho que a gente não pode pensar nesse ciclo pequeno, senão a nossa vontade de fazer vai embora, com certeza. Eu acho que a gente tem que achar é, o, retomar, digamos assim, como que eu consegui resistir a isso tudo? Por exemplo, a própria Uhum, quebra do início da minha pesquisa, eu estava escrevendo um artigo agora para apresentar em Ilhéus, pedindo insumos para a instituição, para viagem, né? Avião, uhum. hotel, essas coisas, já estava tudo sendo viabilizado. Aí o corte. Corte total, lógico. Então, eu acho que 2 meses para viver esse luto, né? Uhum. Agora que eu retomei a vida acadêmica de E novo. eu acho isso super importante. Que tempo a gente está dando para os estudantes, e aí eu vou focar mais a questão dos pesquisadores, para viverem determinados sentimentos. Por exemplo, porque uma das coisas que eu acho terrível que está acontecendo é as universidades manterem os prazos para defesa, por exemplo. Tem gente que não se importa. Ah, vai ser lá no meeting, vai ser por Skype, que seja. Tem pessoas que tornam aquilo uma festa, que chama parentes. Eu já vi defesa de tese ou de dissertação que veio os parentes lá do Nordeste. Quer dizer, é um momento muito grandioso para a pessoa e ela vai ter que viver esse luto de que esse momento não vai acontecer. Hum, Né? Então, tudo que ela preparou para uma pesquisa para um trabalho que ela desempenhou, e aí ela, nesse nervoso, em todo esse, e aí ela tem que ir lá e ainda discutir e defender o seu trabalho como se estivesse tudo normal, como se não tivesse nada acontecendo. Quer dizer, que tempo que ela vai ter de mastigar isso? Eu acho que, quer dizer, a saúde mental já foi, ninguém tá nem ligando. sim. Porque, então, isso que você está falando me traz novamente ao estado normativo, Sim. ao estado que quer cumprir o seu papel, que quer mostrar serviço, né? Uhum. Aliás, desculpe, a instituição acadêmica junto a essa relação com o Estado, né? Então, Uhum. isso é reproduzido, né, dentro dessa estrutura. Então, é a instituição que tem que cumprir a produção para o próprio Estado. E a gente tem um ministro da Educação que, né, É. A complicar, gente nem tem, né? né? A gente tem uma complexidade aí muito grande Uhum. dessa não a subjetividade não é relevante para Uhum. essa, não há essa compreensão, né, de que Uhum. existe todo esse essa emoção, né, de afetos, essa emoção de realização que o estudante ele quer ter naquele momento da defesa dele, para ele é importante aquilo, né? Mas Sim. pelo outro lado existe uma instituição que deve contas ao Estado, que a gente tem muitos reitores que são comprados por essa ideia, né? Uhum. E que, na verdade, acaba reproduzindo tanto quanto essas esferas é, de um Estado que não reconhece a importância Do do trabalho indivíduo. da ciência. Mas acho que você colocou uma ideia super importante, Gisele, que é a própria resistência mesmo, né? Como que a gente sobrevive a todos esses sentimentos nesse exato momento, né? Eu acho que é repensando a importância do seu trabalho, a contribuição que você pode trazer para a Uhum. sociedade e respirar, poder respirar, né? Não com aparelhos artificiais, mas de você Esperamos que poder não. de fato respirar
essa ideia da concretização da importância do seu trabalho nesse momento, né? O quanto você pode contribuir para uma sociedade melhor, Uhum, refletindo dessa forma mais reconhecida, do reconhecimento dos sujeitos, né? O reconhecimento de um pesquisador, não no sentido egóico, mas no sentido da importância que ele tem para contribuir, de fato, com uma sociedade melhor, né? uhum, Então, eu acho que uma forma da gente poder respirar e poder dar continuidade a esse trabalho é exatamente pensar a importância desse projeto de pesquisa para uma sociedade doente, né? uhum. Encontra num Com certeza. estado de isolamento total da doença, da doença mental, mas que a gente pode pensar de que forma eu posso trazer essa saúde para o meu campo, Uhum. se é de fato pela resistência, que seja assim, né? Então, é encontrar esse lugar dentro desse caos, né? Sim. E encontrar seus pares, eu acho que isso é super importante. A gente, apesar da distância, você não está fazendo pesquisa sozinho. A comunidade científica do Brasil, ela é relevante. Nós temos muitos e bons pesquisadores, e a gente sabe disso, né? Apesar de que a mídia não mostra, ultimamente até tem mostrado até para cutucar o governo, mas a nossa a gente não tem tantos canais assim, né, de populares, mas a gente existe. Então, acho super importante isso, porque enquanto nós existirmos e resistirmos, essa classe vai estar aí lutando pelo seu lugar. E Ah, talvez a gente. Hã? desculpa. Não, Não, imagina. é que me veio assim agora uma questão que eu acho que também que responde um pouco o que você levantou, que é de fato os grupos de pesquisa, da gente, de todo mundo estar inserido dentro dos Isso. grupos de pesquisa. Por exemplo, o meu grupo de estudo, o meu grupo lá da psicologia social tem me alimentado muito, Sim. tem me dado gás, Hum. é muita resistência, né? Então a gente conversa muito. Por exemplo, a gente suspendeu um pouco essa obrigatoriedade de ter que escrever um artigo para a gente discutir a pandemia, para a gente poder. Eu acho que é um canal também. Dos grupos darem uma parada e falar, olha, peraí, vamos conversar um pouquinho, né? O que a gente Até pode. que produção você vai ter que você está no meio do furacão? Quer dizer, a gente sabe que a melhor análise ela é feita com um certo distanciamento, com um pouco mais de calma. Quer dizer, você está no meio do fogo agora. Sim, por isso que é importante falar como que esse fogo está tá representando para mim. Será que eu estou sentindo isso forte? Isso tá fraco? Acho que tem que conversar com o orientador, né? Uhum, sim. Meu orientador, por exemplo, falou: leia, vai lendo. Então, achei isso, né, bacana. Não dá para Sim. cobrar agora. Assim, uma outra coisa que eu acho importante também é ter esses grupos. Também se solidificar dentro desses grupos de trabalho, dentro da própria unidade acadêmica. Universidade. Eu acho que Uhum, também é uma forma de resistir, né? É uma forma de sim, dizer, olha, eu estou certeza. cansado, não estou conseguindo, o que eu posso fazer, o que você sugere, né? Falar um Uhum, pouco sobre isso, como você está sentindo, né? Porque não vai ter como, de uma certa forma, fazer uma revolução agora. Vamos todo mundo para a rua. Não uhum. tem como Não, nesse momento, né? o Vitor mesmo ele estava falando, né, que essa coisa do isolamento é como entrar dentro de um casulo, né, Vitor? E a gente sabe disso, a gente sabe que é super difícil, porque você se sente mais sozinho, você se sente mais isolado, e às vezes um trabalho de pesquisa já é bastante solitário, porque a gente não, né, não tem tanto assim, tanto acesso, tanta gente trabalhando junto, muita coisa você tem que pensar sozinho.
eu acho que os grupos de estudos, os grupos de pesquisa, eles são fundamentais, tanto para uma saúde mental, quanto para a gente poder pensar em estrutura mesmo de contatos e tudo mais. Gente, o vídeo vai fechar sozinho, eu não sabia.